Na cultura política portuguesa, nós tivemos muitos períodos, longos períodos, com militares na Presidência da República. Aliás, o primeiro Presidente da República a ser eleito diretamente pelo povo era um militar. Chamava-se Sidónio Pais. Portanto, 1917, enfim, ou 1918, já no princípio, em que ele dá o golpe em 1917, dezembro de 17, e depois há uma eleição onde ele é verdadeiramente plebiscitado. E não era só voto dos homens, não é? As mulheres não votavam ainda, mas tem uma votação... Zé Manuel, se as mulheres votassem... Bem, se as mulheres votassem, ele então tinha 100% quase. Será como agora? É provável, quer dizer, mas levado ali a um extremo, Levado quer em dizer, ombros. não dá para imaginar. Depois temos mas repara, é uma eleição que surge na sequência de um golpe, e quando Sidónio Pais é assassinado, no final já de 2018, a sua popularidade já não era a mesma, porque estávamos num período muito complicado da Primeira República e um período muito complicado também da economia e um período muito complicado também para da guerra sobretudo na Flandres, que havia a expectativa dele conseguir tirar Portugal da guerra e não o fez. Enfim, a guerra entretanto tinha acabado no final de 2018, mas tinha sido muito penoso o ano de 2018, porque tinha havido, foi o ano da Batalha de Alís, por exemplo, em que é um massacre literal do Corpo Expedicionário Português, o CEP. Bem, depois temos todos os militares do Estado Novo. Repara, o Estado Novo volta a ser um golpe, não é? Portanto, volta a surgir na sequência de um golpe, não é logo a seguir, mas volta a surgir. Tens primeiro o general Gomes da Costa, o homem que vem de Braga para Lisboa, e depois temos o Carmona. Portanto, o general Carmona, que é, digamos, a garantia de tranquilidade que o Salazar precisava de alguma forma, porque o Salazar sempre manteve uma relação com o Carmona muito importante e muito importante para o seu próprio poder, não é? Portanto, e o Carmona, se a gente olhar para aquilo que ele era politicamente, não podemos dizer que ele fosse exatamente a mesma coisa que o Salazar era, não é? O Carmona é uma pessoa que vem da maçonaria, apesar de nunca ter tido muito destaque, vem da Primeira República, onde desempenhou alguns papéis, não muito relevantes, mas tinha tido algum papel, e depois dá tranquilidade, até houve tentativas de golpe e tal, e portanto os militares acabaram sempre por estar não apenas do lado do regime, como as vezes em que o regime foi desafiado, foi sempre por militares. Repara, em 49, que é a primeira vez que verdadeiramente, enfim, tinha havido uma eleição antes, mas a primeira vez que verdadeiramente Carmona vai às urnas, ele tem contra ele Norton de Matos, esse sim, um general da Primeira República, aliás, com pergaminhos coloniais, que é uma coisa assim que hoje pode chocar muitas pessoas, mas que era o que era, não é, na altura. Depois temos, Carmona morre, o regime propõe Craveiro Lopes, e Craveiro Lopes, que é um oficial da Força Aérea. Repare, tínhamos um do Exército, da Força Aérea, e depois vamos ter um da Marinha. Muito a sequência militar tradicional. Portanto, Craveiro Lopes é um homem da Força Aérea e ele tem que enfrentar um homem da Marinha, Quinto Meireles, que é um almirante, que é o candidato da oposição, mas que, no entanto, não tem o sucesso que depois viria a ter outro militar, Humberto Delgado, em 58, que é, digamos, aquele momento em que o regime, digamos, treme um pouco, não é? Treme um bocado, até porque Humberto Delgado vinha também ele do regime. Portanto, aliás, o próprio Quinto Meireles também tinha sido ministro no princípio do Estado. Ministro, ou tinha, sim, em 28, 29, tinha sido ministro dos Estrangeiros. Portanto, tudo isto passa entre militares, depois o militar que é eleito, ou melhor, que é eleito, de facto, e depois sufragado até por colégio eleitoral, é o nosso almirante. Agora de repente falei-me. Desculpa. Estás a falar em que fase agora? Estou a falar 58 até ao 25 de Abril. Américo Tomás, uma chamada branca. Sim, claro. Branca. Depois temos dois militares, depois há um golpe novamente, quando há o golpe, o próprio é um golpe militar, e, portanto temos militares e novamente generais a ocupar a presidência, primeiro Spínola e depois Costa Gomes, e quando chegamos à primeira eleição da democracia, em
em 76, os candidatos são todos militares, não é? Temos... Eram todos militares na altura? Creio que sim, creio que não havia... sim, todos Não. militares. Não sei que não, acho que não havia nenhum civil na altura, em 76. Portanto, tínhamos o Ramalhianes, que foi eleito. Ramalhianes. Não, tínhamos o Otávio Pato. Pois, o O Otávio Pato era o Otávio Pato candidato pelo PCP, mas o resto eram militares. Tínhamos o Pinheiro de Azevedo, tínhamos o Otelo e tínhamos o que foi eleito Ramalhianes, não é? Sim, exatamente. E mesmo em 80, portanto, em 80, quando a AD quer um candidato para derrotar Ramalhianes, vai buscar novamente um general, Soares Carneiro. Portanto, temos um ambiente, portanto, só há uma... E mesmo, portanto, quando chegamos ao tempo de Mário Soares e a primeira eleição de um civil, que é só em mais de 10 anos passados, sob o 25 de Abril, no princípio ainda se especulou muito sobre se haveria ou não haveriam candidatos militares. Depois surge um candidato à direita, que é Freitas do Amaral, e pronto, e a coisa passa sem isso, e os outros candidatos que existiam também são todos civis, Salgado Zenha, Lourdes Pintasilgo. Portanto, é aí que é feita a transição, digamos assim. O que corresponde ao tempo, não é? Corresponde ao tempo porque é um tempo em que nós tínhamos acabado de nos emancipar, em 82 e 83, com a visão constitucional, do regime de tutela militar, com o Conselho da Revolução, com essas coisas todas. Isso tinha acabado nessa altura por acordo entre a AD, portanto, na altura Francisco Balsemão, e o PS, Mário Soares. E, portanto, fazem a primeira grande revisão da Constituição, a segunda há de ser a revisão da Constituição Económica, já com Cavaco Silva. Portanto, é nessa altura que quer dizer, sair diretamente do Exército para a Presidência era visto ainda como a ordem natural das coisas. Vir do Exército ou das Forças Armadas, era a garantia de que, de alguma forma, depois não ia haver golpes de Estado. Aliás, isso é relevante, porque, por exemplo, Américo Tomás tem papel importante em garantir que, por exemplo, em 60-61, o golpe de Botelho Muniz é derrotado. Portanto, é derrotado porque ele portanto, não conseguem derrubar o Salazar. Portanto, o Salazar precisava deste amparo, digamos assim. Isto depois acabar tudo mal, não é? Portanto, quando o regime se degrada todo, quando o brigador romântico vai a Belém, depois aquilo já não tem a ver com aquilo que era o espírito das Forças Armadas na altura, sobretudo por causa da guerra em África, que já se tinha prolongado muitos anos. Bem, agora, passou este tempo todo porque é um militar novo. E temos que nos interrogar sobre que militar pode ser este. Olhando para aquilo que é, digamos, a tradição europeia, e agora sim da tradição portuguesa, nós temos poucos presidentes eleitos, poucos antigos militares em democracia eleitos. Temos Ramalhianes, é preciso dizer, é eleito, e portanto quando vamos a uma lista está lá Ramalhianes, mas aí podemos dizer que não é alguém que vem de um golpe militar, porque ele é o chefe do 25 de novembro, e depois é levado em ombros pelos partidos civilistas, mas tem esse antecedente, sim, digamos assim. Uma altura, carga, uma história. É uma história, ele preside o Conselho da Revolução, que é um órgão das Forças Armadas, portanto tudo isso é um período de transição. Mas quando vamos para a Europa, encontramos um outro militar muito relevante e que é sufragado várias vezes em eleições, mas que também tem, digamos, muito da sua legitimidade derivada da posição que teve como militar, que é Charles de Gaulle. Portanto, o francês, não é? Portanto, é o homem que vai para Londres, na altura da ocupação de França pelos nazis, que resiste a um outro militar, que é Pétain, em França, que se rende, digamos assim, e que encarna a rendição francesa, e, portanto, ele tem um primeiro momento logo ali a seguir à guerra na política, depois retira-se e depois regressa no final da década de 50, e há o gaullismo verdadeiramente, com uma nova Constituição, muito protagonizada por ele. Novamente uma situação com um tema interno muito tenso que tem a ver com militares, que é a Guerra da Argélia. Portanto, não era completamente a Guerra da Argélia que ele vai resolver, aliás, vai resolver contra aqueles que achavam que ele ia apoiar, não é? Portanto, a manutenção da guerra é determinante também na sua ascensão. Para além destes, temos curiosamente dois finlandeses que foram eleitos, mas não têm esta, quer dizer, há um que é eleito logo a seguir à guerra, e portanto é um período muito particular, porque é um período em que a Finlândia vem de
de um quase alinhamento, ou para não dizer quase alinhamento com a Alemanha nazi, porque tinha como principal adversário, invasor e agressor a União Soviética e o Stalin. Portanto, e há aí um marechal que é de facto Presidente da República entre 44 e 48, portanto 44 nem sequer tinha acabado a guerra, não é? E depois temos um outro, mas que é um capitão na reserva, não tem grande relevância, já relativamente recente, em 94 a 2000, chamado Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaari, portanto, aqui o facto de ser militar não é relevante, é um capitão, apenas alguém que sai dos militares. Temos também um segundo tenente que chega a presidente da Alemanha Ocidental, portanto, ainda na altura a Alemanha Ocidental, nem sequer era a Alemanha Federal, portanto, que é Karl Carstens, estamos a falar do final da década de 70, princípio da década de 80, mas também, mais uma vez, não é relevante, é alguém que não, o seu papel como militar não tem relevância. E agora temos um presidente que é um general, num país da União Europeia. Onde? Na República Checa. Petr Pavel, e que é considerado uma âncora do sistema democrático checo, até pela sua ligação à NATO. Ele é presidente desde 2023, portanto está em funções. Sim. E num processo completamente democrático, regular. Portanto, temos uma situação dessas. Ora bem, qual é a situação portuguesa? Eu acho que a situação portuguesa tem algumas características que vale a pena olhar para elas. Primeiro, o nosso almirante está com a projeção que tem, eu diria basicamente por 2 ou 3 motivos. O primeiro é alguém que ganhou muita projeção pública num momento de crise, a fazer algo em que os civis iriam falhar, ou pareciam estar a falhar, ou estavam a falhar de facto, não é? Estavam a falhar, quer dizer, o início do processo de vacinação é uma catástrofe política. E felizmente que havia lá, tratado da logística, um número 2 que pôde ficar número 1. Pronto. Sendo que, eu já uma vez usei aqui num anterior contracorrente esta frase que eu acho muito interessante, que é uma frase, eu nunca dei à operação logística considerar que era uma coisa de gênio, porque a operação logística é a arte dos militares. Quer dizer, é aquilo em que os militares se devem estar especializados. Às vezes há uma frase de um chefe militar muito importante dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, Omar Bradley. Omar Bradley era o homem, era o general que não era sanguíneo como o Patton, que é aquele que a gente viu no filme, mas por isso mesmo acaba por ser chefe do Patton depois digamos, na estrutura militar dos Estados Unidos. E ele dizia que os amadores estudam estratégia, que é aquilo que fica bem, os profissionais estudam logística. E de facto a logística é determinante em tudo, quer dizer, porque se não tens tudo, não é só alimento para os soldados, não são só as munições, é os combustíveis, é tudo isso. A máquina logística do exército americano, e é isso que sempre o distinguiu nessa fase, é uma capacidade logística que consegue, absolutamente determinante. E é isso que em boa parte falha, por exemplo, na máquina alemã, que não consegue chegar a esse ponto, e que no caso da máquina soviética só existe porque os americanos estão a fornecer, inclusive, os caminhões, não é? Portanto, porque eles não têm sequer capacidade para os fabricar. Até na Batalha de Stalingrado. Portanto, dito isto, é um homem que é um militar, os militares, por definição, têm que ser especialistas em logística, e aquilo era em boa parte uma operação logística, portanto eu nunca achei que aquilo fosse uma coisa genial. Mas, além disso, deu sinais que os portugueses gostam. Sinais de autoridade, sinais de comando, sinais de desfia, que são sinais de que numa altura de tudo muito mole, digamos assim, ele era alguém que estava lá, portanto alguém que não se disfarça. Portanto, e quando digo não se disfarça, podemos olhar isso de 2 lados, que é ele chega ali e finge que é um civil e, portanto, apresenta-se a civil na sua missão, ou chega ali e diz, eu estou cá porque sou militar, e é de facto por isso que ele está lá, e apresenta-se fardado, como se apresentou. Ou camuflado. E de camuflado, sim, que é a farda. Quer dizer, reparamos, estamos a falar de um marinheiro. Os marinheiros, a farda é branca. Não? Quer dizer, se ele aparecesse vestido de branco, era muito, muito bizarro, digamos assim, naquele período. Sim, até podia ser confundido com os profissionais de saúde, não é? Ainda podia ser confundido com médicos e enfermeiros. Ele explicou que sempre foi intencional. Claro, aquilo foi intencional, e na altura houve muita gente que ficou logo com pele de galinha, mas foi uma coisa que eu acho que
que junto do... Aliás, eu creio que o camuflado é comum aos 3 ramos das Forças Armadas e, portanto, há ali uma transversalidade. Ele também não estaria ali a representar a Marinha, ele estava ali pelas Forças Armadas e, nesse sentido... Eu só não sei como é que é na Força Aérea deve ser igual também. Eles metem o camuflado... Sim, na Força Aérea os paraquedistas usam camuflado, os fuzileiros usam camuflado e pronto, o camuflado é genérico. Bem... Até os líderes políticos em funções, primeiros-ministros, gostam de vestir camuflado quando vão fazem determinadas visitas. Sim, em todo o mundo, não é só cá. Em todo o mundo. Portanto, nós temos uma situação de alguém que ganha essa projeção. E depois, que num momento em que há uma crise de representação política, porque aquilo que nós assistimos nas últimas 2 eleições, não foi só nesta, é uma crise da representação política. Temos os partidos tradicionais a não conseguirem representar as aspirações populares e, portanto, a serem substituídos por, sobretudo, um partido insurgente, que é o Chega. Ele também vem como alguém que diz que vai ser diferente. Eu sei, quer dizer, a base popular eleitoral é parecida. Portanto, há uma boa parte muito substancial do eleitorado que quer uma coisa diferente e que, portanto, está menos disponível para ir atrás apenas de alguém que vem num partido, que é de facto o que nós tivemos nas últimas 4 décadas, não é? Nas últimas 4 décadas nós tivemos 4 ex-líderes partidários que foram eleitos presidentes da República. Mário Soares foi secretário-geral do Partido Socialista, Jorge Sampaio, secretário-geral do Partido Socialista, Cavaco Silva, presidente do PSD, e Marcelo, apesar de ter sido um período curto, foi presidente do PSD também. Portanto, foi isso que nós tivemos nas últimas 4 décadas. E agora aparecer alguém que, repara, as 2 únicas pessoas que já estão no terreno, de alguma forma, bem, um formalmente, outro ainda não formalmente, também são antigos líderes partidários, se bem que mais efêmeros e com menos sucesso. Marcos Mendes, do PSD, que já está no terreno, foi presidente do PSD, e António José Seguro, do Partido Socialista. Pronto, e curiosamente volta a falar-se da possibilidade de vir alguém de fora, como já aconteceu noutras ocasiões. Isso tem acontecido nas últimas, recentemente em várias eleições presidenciais em que aparecem... Sim, mas até ao momento sem sucesso. Sim. Sem sucesso. Bem, portanto, temos aqui um quadro em que ele surge com uma imagem pública reforçada por um momento pelo que fez num momento de crise, e depois num momento em que há um mal-estar com os partidos estabelecidos. O que levanta um problema não apenas aos partidos estabelecidos, mas eu diria a quase todos os outros partidos. Porque aquele partido que até agora tem representado, de alguma forma, este eleitorado, que é o Chega, chamemos as coisas como deve ser, não é? Esse partido fica sem saber muito bem o que há de fazer, porque ele vai entrar no mesmo tipo de eleitorado, usar o mesmo tipo de desconforto, sem ter que usar o mesmo tipo de linguagem, apenas pelo seu próprio estatuto de alguém que vem de fora. Repara. E ele tem tido a preocupação, a meu ver, habilidosa, bem feita, de se apresentar como alguém que é de fora e de dentro, ao mesmo tempo. Quer dizer, não há nada mais dentro de um regime do que as Forças Armadas. As Forças Armadas são fazem parte da arquitetura do regime. Portanto, ele e desse ponto de vista, foi alguém que sempre cumpriu aquilo que é suposto os militares cumprirem, que é ser disciplinado, ser obediente, ter uma hierarquia. Ele nunca foi verdadeiro. Quer dizer, um militar nunca chega ao topo da hierarquia, porque o chefe supremo é o Presidente da República. Talvez ele chegue agora. Até aí há uma curiosidade enorme sobre isso. Talvez ele chegue agora. Bem, portanto, tem estas características que, aliás, na minha perspectiva, foram reforçadas na sua intervenção de ontem. Portanto, ele tentou fazer uma intervenção de ontem, tipo catch-all, apanha tudo. Portanto, é um bocadinho... Nós podemos dizer, também isto é aquele lado quase de Miss Mundo, não é? Portanto, mas aquilo é uma aspiração de quase todos os políticos, não é? Portanto, aquilo que quase todos eles podiam subscrever, aquela ambição, porque não é um discurso, sim, que tem aquele paradoxo, mas que é um paradoxo típico de todas as campanhas presidenciais, que é alguém que apresenta uma ambição, mas que nós sabemos que, eleito Presidente da República, tem relativamente poucos meios para cumprir essa ambição. Mas repara nisso, a não ser que ele
pretendesse transformar o regime em presidencialista, coisa que também ontem não foi dito, nem foi sugerido de alguma forma, até em alguns aspectos pelo contrário, porque ele prometeu de alguma forma, ou apresentou-se como podendo estar mais longe do dia-a-dia, no sentido de não estar todos os dias a falar como está o atual Presidente da República. Portanto, e depois do que nós tivemos nos últimos tempos, quer dizer, olha, como dizia aqui há numa entrevista interessantíssima, o José Miguel Júdice, o nosso atual Presidente da República vai ficar mal na história porque entrou num período em que havia um bocado de crise, mas que as coisas o pior já tinha passado, claramente, não é? Quando é eleito, o pior já tinha passado. Nem sequer tem que gerir o tema da geringonça, porque teve que ser gerido por Cavaco Silva, que obrigou ao papel, às coisas escritas, coisas que hoje em dia muitas pessoas às vezes se esquecem, até porque se lembram do que se passou a seguir, em que isso não foi exigido e depois os governos caíram. Portanto, e teve um tipo de intervenção de querer ser amado que deixou tudo mais complicado no fim. Poderia ter evitado isso. Qualquer pessoa que tivesse sido presidente durante este período em que as democracias europeias e ocidentais passaram pelos solavancos que passaram, teria chegado ao fim de forma diferente. É impossível dizer. Não sei dizer, não vou fazer essa injustiça. Agora, ele esteve lá e não conseguiu impedir. E há muitas coisas que aconteceram ao contrário, nomeadamente no que respeita à estabilidade dos governos e ao que ele podia ou não devia ter dito, designadamente àquilo que o obrigou à dissolução do governo de maioria absoluta por causa do que tinha dito antes, na tomada de posse desse mesmo governo. Portanto, é um terreno que é favorável, mas que cria aos partidos todos, incluindo ao Chega, problemas. Aos partidos tradicionais cria o problema de desta vez a gente não vai conseguir eleger ninguém, que é o mais provável, não é? Neste momento, como as coisas estão, com as sondagens que temos, pode ser que isto tudo mude daqui em 8 meses. 8 meses é muito tempo, mas não se está a ver como é que o PS ou o PSD vão conseguir dar a volta ao texto. E depois temos um Chega que tem um dilema que é candidato ou não candidata André Ventura. Tudo parecia ir no caminho... Aliás, eu acho que há umas declarações de Pedro Pinto que são importantes nesse sentido. Ele tem uma intervenção, creio que é na CNN, mas era num painel onde estavam pessoas também de outros partidos, estavam vários, estava o Pedro Pinto, estava a Isabel Moreira, estava também o representante do PSD, portanto era eu acho que foi logo as eleições, não é? Sim, na noite eleitoral, não, este já é posterior. E o que é que acontece? E o Pedro Pinto diz, sim, já sabia que já estava confirmado, foi já após votos dos imigrantes, após as eleições, porque já se sabia que, pronto, claramente que o Chega ia ser o líder da oposição. E o Pedro Pinto diz duas coisas importantes. Uma, que André Ventura não irá ser candidato, e outra, que o Chega vai apresentar um candidato às eleições presidenciais. Portanto, que não se sabe, que não pode dizer quem é, que não sabe. Vai apresentar ou vai apoiar? Haverá um candidato do Chega. Portanto, parece-me que não vão de modo algum deixar vazio esse território, embora seja unicamente, penso eu, para marcar terreno. Pois, repara, podemos estar ao ponto de o Chega a fazer aquilo que o PCP fez muitas vezes. Sim. Que é ter um candidato e depois tirá-lo no fim. Portanto, não ir até ao fim. E apoiar. E apoiar ou não... E pronto, depois isto, eu acho que eles vão ter que perceber o que é que se vai passar daqui até lá, e há muitos tabuleiros em jogo, não é? Há as sondagens, há os outros candidatos que possam surgir ou não possam surgir. Há as autárquicas. Há as autarquias, o que eles possam ter ou não ter de sucesso ou insucesso nessas eleições. Há tudo o que for a sua relação com o governo, sobre a qual eles estão a ser mais cuidadosos do que era habitual, portanto estão a palpar o terreno, mas em 8 meses temos um orçamento pelo meio e, portanto, já a promessa de que o governo passa, portanto não haverá, mas não há promessa que o orçamento seja aprovado. Portanto, as coisas ainda estão, quer dizer, há muitas peças do tabuleiro que nem sequer estão lá postas. Portanto, eu acho que eles vão manter isso em aberto, estão até a pensar em manter isso em aberto, mas isto coloca-lhes claramente um problema, porque mesmo que Ventura fosse candidato, coisa que eu creio que não vai acontecer, ele teria boa parte da sua base eleitoral a fugir para o Almirante. E
porque é tipicamente o mesmo tipo de pessoas que querem algo de diferente. E ele já não teve um sucesso estrondoso nas últimas eleições presidenciais. É evidente que teve um bom resultado, mas, como todos recordarão, não ficou à frente de Ana Gomes, como eu disse que ia ficar, não é? Portanto, André Ventura deu ontem na entrevista, não sei se viram. Não, ontem não vi. Em que ele conta que Marcelo... conta que Marcelo Rebelo de Sousa o terá aconselhado a não se candidatar à presidência da República. Coisa que é perfeitamente possível. Não deve estar a inventar. Portanto, ora bem, temos aqui um quadro político que é interessante, mas que todo ele joga a favor do Almirante. Há aqui um tema que às vezes eu vejo aflorar em algumas análises e que devo dizer que me deixa, não me leva a achar que essas pessoas têm razão, que é, bem, o Almirante chega a Belém, chega sem um partido, como chegaram os anteriores, não é? Os últimos 4 presidentes, todos eles tinham um partido, de alguma forma, chega sem um partido, vai querer fazer um partido como fez Ramalhianes. Não estou nada seguro que seja assim. Não tem nada, e não tem a ver com o Almirante ser assim ou assado, ter ou não ter mais tentação de intervir na política. Não estou seguro que seja assim por 2 ou 3 circunstâncias muito diferentes do tempo de hoje por comparação com o tempo de Ramalhianes. Primeiro, Ramalhianes chega de facto à presidência da República como um militar e preside a um Conselho de Revolução militar. Sim. E depois tiram-lhe poderes. Portanto, tem um lado, ele não gostou da revisão constitucional de 82, que é uma revisão que lhe tira poderes não apenas ao movimento das Forças Armadas, que ainda existia, como tira poderes ao Presidente. Repara, nessa revisão, nós falamos muito da parte, digamos, da parte democrática disto, não é? Portanto, deixamos de ter a tutela de um Conselho da Revolução cujos membros são determinados por uma estrutura que não é democrática, que são as Forças Armadas. Mas o Presidente também o Governo deixa de depender da confiança do Presidente. Portanto, para o Governo, repara, todo o período do final da década de 70, temos governos de iniciativa presidencial. Temos um Primeiro-Ministro que se demite, Mário Soares, por achar que perdeu a confiança do Presidente. Isso deixa de existir a partir de 82. Portanto, há aqui uma mudança que não é apenas a civilização, digamos assim, tornar civilista o regime. É mais do que isso. É alterar o equilíbrio no semipresidencialismo, que passou a ser muito mais parlamentar do que era até essa altura. E, portanto, temos aqui um quadro que faz com que em Belém, na equipa de anos, haja muito isto por cima de uma crise, num problema gravíssimo, e de ambientes, enfim, que também tinha muitas coisas parecidas com hoje, corrupção, muitas coisas sobre isso, enfim, quem viveu esses anos lembra-se bem. E não vamos agora recapitular isso. Mas há esse aspecto. E há outro aspecto que eu acho, portanto, que o levaria a querer prolongar a intervenção por razões que têm a ver com o que se tinha passado antes. E depois há outra coisa ainda que eu acho que é muito relevante. Quando Ramalhianes sai da presidência, não tem ainda 50 anos. O Almirante chega à presidência quase com 70. Enfim, não terá 70, terá 67 ou 68. Mas é completamente diferente. Daqui a 10 anos ele tem a idade que tem hoje o Marcelo. Alguém vai sair dali para fazer um partido? Não é impossível. Nós sabemos que está passado dos Estados Unidos. Não é impossível. Mas não é aquilo que faz parte da natureza das coisas. Não é... Nós às vezes temos que olhar para a fase da vida em que as pessoas estão. É uma fase completamente diferente. Portanto, e desse ponto de vista, não creio... E até lá não faria sentido... pessoas próximas olhar para aquelas pessoas que estavam ontem naquela plateia e achar que elas vão fazer um partido, olhar para o Carreiras, olhar para o Isaltino, olhar para o Seara, estes do PSD, olhar para os 2 deputados ou antigos deputados do PS que lá estavam, olhar para aquela gente e achar vão fazer um partido. Digamos assim, nunca devo dizer desta água não beberei, não é? Mas eu diria que não é aquilo que parece mais óbvio, portanto, não creio que seja daí que venha uma ameaça particular. Há, no entanto, e isso vamos ter muito tempo a discutir isso, mas isso é outras questões, acho que ainda falta vir muito a jogo, pode haver outros, e nós precisamos de fazer todo esse escrutínio, pode haver muita coisa na forma de ser, de estar e de liderar do Almirante que exige escrutínio e nós temos que perceber melhor. E não falo apenas de saber, quer dizer, já se percebeu que ele é um homem
do consenso nacional. No sentido de dizer, quando ele diz mora um bocadinho gauche, que está entre o socialismo e a social-democracia, o que ele está a dizer é que está entre o PS e o PSD. Pronto. Que é onde estão tradicionalmente a maior parte dos portugueses. Ainda hoje teriam, diria eu, apesar da votação que os dois partidos tiveram. Mas em termos de olhar para as soluções do país, portanto, muito isto como está, sem querer rupturas radicais. Agora, a questão é, tem tendências para quererem impor a sua vontade? Não tem. O que é que isso pode significar numa relação com o governo, numa relação com as instituições? Sobre isso, acho que mais do que querer saber o que eu para o Presidente não preciso querer saber se ele quer um SNS mais público ou mais privado. Quer dizer, mais integrado. Não, eu gostaria de ter sabido isso de Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha sido um líder partidário e nunca soube. Devo dizer, apesar de ele estar todas as semanas na televisão. Porque ele sobre isso nunca abriu o jogo durante décadas. Não foi só quando foi candidato à presidência. No caso do Almirante, isso não vai ser não me parece que seja o determinante. É mais importante o seu apego a valores democráticos, é mais importante a sua forma de lidar ou não lidar, quer dizer, os militares podem ser, aquela ideia que o militar representa a autoridade, no imaginário popular é verdade, mas a autoridade não é autoritarismo obrigatoriamente, mas pode ser. Portanto, e desse ponto de vista, acho que há aqui um lado de escrutínio que temos que fazer, sendo que há sinais bons e maus, ou menos bons, se quisermos. Eu vou dar 2 exemplos, toda a gente os conhece. Sinal bom, acho que é um bom exercício de autoridade ele ter ido, que é luxo, ao ver, dizer, isto é para abrir às 9, os senhores chegam a 8:15, não é para chegarem às 9 e depois irem tomar café. Isso é um bom exercício de autoridade. Quer dizer, um exercício de autoridade bastante mais duvidoso é o que aconteceu na Madeira com aquele barco da Marinha, que uma coisa é dizer não se pode insubordinar, outra coisa é perceber até que ponto é que dão um aval a um processo que foi todo ele mal conduzido e que já foi revertido pelas instâncias judiciais. Porque aí já podemos estar a ver alguém que quer impor a sua vontade e não apenas exercer a sua autoridade, que são coisas diferentes.